E agora vamos falar de uma pesquisa feita pela Embrapa Arroz e Feijão que tem dado o que falar. São duas cultivares de arroz desenvolvidas para o plantio de sequeiro. Além de elevado potencial produtivo e da qualidade do grão, tem muitas outras vantagens. Veja só. O arroz é a terceira maior cultura cerealífera do mundo, ultrapassado apenas pelo milho e o trigo. O grão é responsável por alimentar mais da metade da população mundial. É o alimento básico de muitos brasileiros e tem um papel estratégico muito importante, tanto econômico quanto social. Segundo a estimativa da FAO, até 2050, a produção de alimentos para atender a demanda da população deverá ser dobrada. Para se ter uma noção, no mundo são mais de 160 milhões de hectares que são cultivados, produzindo mais de 700 milhões de toneladas. E de toda essa produção, cerca de 70% vem do sistema de cultivo irrigado. E pensando nisso, a Embrapa Arroz e Feijão de Santo Antônio de Goiás vem desenvolvendo uma pesquisa na produção de arroz há mais de 40 anos. E a mais atual, que lançaram recentemente, foi a que é para a produção de arroz em terras altas, que promete maior produtividade. E o diretor da pesquisa conta tudo como surgiu. A intenção era desenvolver variedades de arroz adaptadas às condições de cultivo no Brasil, né? E essas condições são bastante diferentes, né? A gente tem um arroz irrigado no sul do país, a gente tem um arroz de sequeiro de terras altas, adaptado às condições de cerrado, né? Como Goiás, Minas Gerais, e a gente tem uma condição de terras altas que é diferente, por exemplo, Rondônia, Mato Grosso, Pará, uma região onde você tem muito mais chuva, uma condição climática diferente. Então a intenção era colocar à disposição do produtor cultivares que produzissem bem, né, com sanidade, com uma qualidade boa de grãos nessas diferentes regiões produtoras no Brasil. As variedades de arroz apresentadas que já estão prontas para o mercado são a BRSA 501CL e a outra é a BRSA 502. Mas até chegar nessas cultivares, tem todo um processo de avaliação. Aqui a gente está no programa, parte do programa nosso de melhoramento. A gente tem aqui uma produção anual de 600 a 800 novas linhagens por ano, né? E é um processo como se fosse um funil, em que a gente chega no final aí com 2 ou 3 candidatas, né? Materiais elite, extensamente avaliados, né? Que são candidatos a irem para o mercado. Segundo o pesquisador, a produção de arroz vem como mais uma oportunidade de diversificação de cultura para o produtor. Ambas as cultivares foram desenvolvidas para o sistema de intensificação sustentável, né? São áreas onde se cultiva soja, depois você pode entrar com arroz, depois entrar com a cultura do feijão, né? Isso tudo numa mesma safra, né? Buscando a maximização da rentabilidade para o produtor e ao mesmo tempo a sustentabilidade do sistema. A BRSA 501CL promete eficiência, economia e sustentabilidade com a tecnologia de resistência ao uso de herbicidas. Já a BRSA 502, mais produtividade. A 502 ela é um material que agrega mais produtividade, ela tem tolerância a acamamento, isso é muito importante para essas áreas de rotação de culturas, né? Normalmente áreas onde se cultiva soja, áreas de alta fertilidade. Então é uma cultivar que vai ficar de pé sem nenhum tipo de problema, mesmo com as 9 toneladas de arroz que ela produz por hectare. Esse é o potencial produtivo. Ela pode produzir até 9 toneladas por hectare. E um outro diferencial desse material é que ela tem um rendimento de grãos inteiros muito alto e estável, né? Então o produtor, depois que ele colhe e beneficia o seu arroz, ele vai ter uma porcentagem maior de grãos inteiros. Em relação ao custo de produção, ele fala que o investimento vai depender muito da cultura que foi plantada antes, o que foi deixado da cultura precedente no solo. Vamos supor que tenha sido cultivada uma soja, por exemplo. Então, normalmente a soja deixa uma quantidade muito boa de nitrogênio e de outros minerais, né? Então, a adubação que vai ser feita no arroz de terras altas, ela vai ser só para complementar o que já foi deixado pela soja. Então, você vai gastar pouco ou menos com os fertilizantes, né? Então, a gente não pode fechar um custo de produção porque vai depender muito do sistema de rotação, de intensificação que o produtor está utilizando. Mas a ideia é justamente essa, de que uma cultura se beneficie da outra cultura no mesmo ambiente. E nesse trabalho, cada pesquisador tem uma função.
O Adriano é o diretor da pesquisa de melhoramento de arroz. O Mábio é quem cuida da parte de manejo. E o Ricardo é o que faz a parte de logística e negociação do produto. O Mábio é quem vai contar como é o desenvolvimento da cultura em termos de adaptação a clima, solo e manejo. Questionado sobre o ciclo de produção das variedades, ele informa que é algo em torno de 102 dias para a BRSA 501CL e de 98 dias para a BRSA 502. E na hora de fazer o plantio das variedades, nas áreas experimentais, ele faz vários testes. Usou muitas técnicas e explica qual foi a que teve melhor desempenho e o tipo de solo ideal para fazer o plantio do arroz de sequeiro. Precisamos de um solo bem drenado, né? Quando tem solos muito arenosos, eu posso ter problemas de déficit hídrico, porque acaba perdendo água com mais facilidade, né, vamos dizer assim, a grosso modo. Mas solos mais argilosos são mais propícios, com boa matéria orgânica. Então a gente tem que correr atrás de incrementar essa matéria orgânica no solo. O pesquisador destaca a importância de respeitar o zoneamento agroclimático na hora de fazer o plantio do arroz após outra cultura, como por exemplo a soja. Sempre respeitando o zoneamento agroclimático, né, porque o arroz pode ter alguns problemas de baixas temperaturas no seu florescimento, então a gente tem que respeitar isso. Então nós temos o período, para cada estado nós temos um período de semeadura, não tem que respeitar isso. No plantio, a quantidade de sementes em cada cova, o distanciamento entre linhas e entre plantas podem influenciar no desenvolvimento produtivo da planta. E esse é um detalhe muito importante que o produtor tem que estar atento. Tem todo um estudo, igual eu falei, nós trabalhamos aqui com espaçamentos e densidades de plantio. Quando você diminui o espaçamento entre linhas, você diminui também a quantidade de sementes ali na linha de plantio, né? Se você aumenta o espaçamento, você também aumenta a quantidade de sementes. E o espaçamento ideal entre plantas e entre linhas, de acordo com os ensaios que o pesquisador fez, é o de 20 e 25 centímetros. 20 entre linhas, né, com uma população aí de, vamos colocar 70 quilos por hectare, 70 a 80 quilos por hectare de sementes. Tá? Então essa é a população que a gente chegou no ótimo, do máximo produtivo. Por exemplo, por cova, quantas sementinhas? Então por metro vai dar mais ou menos umas 60 sementes, 60, 70 sementes por metro linear, tá? Metro de linha. Em relação a pragas e doenças, ele explica que as cultivares são resistentes a algumas. No sistema de terras altas, a gente vai conviver com algumas pragas. Nós temos as pragas iniciais, alguns sugadores, cigarrinha, né? Algumas lagartas ali que vai destruir. Na fase vegetativa nós temos as lagartas desfolhadoras, né? Alguns percevejos, nós temos os percevejos do como. Na fase reprodutiva nós temos o percevejo do grão, que são as principais, né? Então tem várias outras, mas essas são as principais. As doenças, a principal delas que tem acometido a cultura do arroz é a brusone. Então essa é a principal, então praticamente você controlando ela, você acaba controlando as outras por tabela. Lógico que tem que fazer o acompanhamento. Inclusive, ele mostra uma parte da área experimental que está infestada de pragas. Se deixar, toma conta da plantação. A produtividade aqui praticamente vai ser zero. Aí dificulta a colheita, não vai dar um grão com qualidade, vai dar um grão totalmente irregular, sem qualidade, né? Resumindo, sem qualidade. E veja a quantidade de plantas daninhas. Onde foi feito o manejo correto de plantas daninhas, então aqui a única diferença que tem de lá foi o herbicida, né? Então esse manejo o agricultor tem que ficar atento. Esse tipo de plantas daninhas a gente tem que tomar cuidado, porque essa é a mais complicada de você manejá-la, né? Essa daqui é uma das pragas que o produtor tem que estar atento, que é a mais complicada, né? O grupo dessas plantas daninhas. Essa aqui é uma marmelada, mas nós temos o pé de galinha, nós temos o capim amargoso, nós temos uma infinidade de plantas daninhas, nós temos o timbete. Que é mais difícil de controlar. Que é mais difícil de controlar. As plantas daninhas de folhas largas eu controlo satisfatoriamente, vamos dizer, mais fácil do que folhas estreitas. Já conhecemos um pouco sobre a origem da pesquisa, o desenvolvimento, o manejo,
Agora vamos saber mais sobre a parte comercial. Como está o comércio dessas duas variedades que a Embrapa desenvolveu e a importância dessas novas cultivares que estão entrando no mercado? E quem vai falar sobre esse assunto é o Rodrigo, que é pesquisador e também responsável pela parte de comercialização e negociação dos grãos. A grande necessidade do mercado, ou talvez o que permeia todo o processo no mercado, é a qualidade de grãos. Então, as nossas cultivares que estão chegando no mercado, 501, que já tem 1 ano e pouco que está no mercado, 502, que entrou aí na safra passada, agora em 2020, elas trazem esse diferencial de qualidade de grão. Qualidade de grão é tudo que é o desejo da indústria. E a indústria é a que norteia o mercado inteiro, na cadeia, né? Até chegar na tomada de decisão do produtor. Então o produtor, a partir dessa qualidade de grãos que as nossas cultivares elas estão aí colocando uma régua de muito valor, né? Ela traz aí a indústria para começar a buscar essas cultivares no mercado e aí o produtor começa sim a enxergar a produção. Em relação à aceitação das duas variedades no mercado, o pesquisador vê de forma muito positiva. O mercado é bastante favorável. Porque se a gente tomar por base Goiás hoje é a segunda planta de maior beneficiamento de arroz do Brasil. Embora Goiás hoje estejam produzindo pouco arroz, não produz muito, beneficia-se o arroz de fora, principalmente o arroz do Rio Grande do Sul. Agora, quando a gente fala, nós temos uma cultivar de arroz que ela funciona nesse sistema intensificado, nós estamos dizendo que ela vai trabalhar junto com soja, né, ser uma oportunidade, e aí nós vamos estar para a indústria, se a gente bota a qualidade que a gente já colocou para elas, que isso talvez seja a régua primeira, dela poder ter potencial de grão inteiro por hectare. A indústria ela faz um arroz de qualidade talvez com um arroz de baixa qualidade, porque ela vai lá e vai gastar muito para limpar esse arroz para pôr inteiro. Agora, com arroz com altíssimo potencial de inteiros por hectare, que é o caso de 501, de 502, a indústria ela enxerga escala. Esse material nosso, a 502, são 67% de grãos inteiros, né? Então, de cada 100 kg de grão, 67 kg vão dar de grãos inteiros de altíssima qualidade, prêmio, que a indústria quer. E com o diferencial dele poder ser produzido na imediação. Então nós estamos falando assim, ao invés de eu andar 2.000 quilômetros com arroz em casca, eu vou andar 200, 100, 500, né? A indústria quer essa escala. Vimos que são muitas vantagens na produção de arroz em terras altas que foram apontadas pelos pesquisadores. Mas o que será que falta para que os produtores possam apostar mais na cultura? Não tenho dúvida que é a indústria entender que, e ela tá entendendo isso, a gente começou a enxergar esse movimento, que o arroz de terras altas, o arroz de sequeiro, como você falou, é viável, é possível, tem escala, tem qualidade. E a partir disso ela vai buscar a financiar o produtor. Sucesso da soja, sucesso do milho, é porque o produtor ele não precisa de correr atrás de recursos para fazer isso. A própria indústria vai lá e financia. Qual que é a dica que o senhor deixa para o produtor que quer investir em arroz de terras altas? Primeira coisa é olhar, ouvir a indústria, ir à indústria. A gente não pode sair plantando qualquer coisa sem saber para quem vai vender. E a partir do momento que ele ir fazer isso, que ele procurar olhar o que a indústria diz que compra, tem certeza que em terras altas, 501 e 502 vai ser o material que vai ser indicado para ser plantado pelas qualidades que o material